Vai girando e a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando e a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando e a roda vai girando, vai. Ar move, fogo transforma, água forma, terra cura. E a roda vai girando e a roda vai girando, vai. A Wicca é uma religião neopagã, ou seja, uma religião nova, da modernidade. O termo Wicca surgiu só lá em 1954, quando Gerald Gardner lançou seu livro A Bruxaria Hoje. Mas o cultuamento moderno de rituais pagãos do pré-cristianismo já estava em discussão fazia alguns anos. Um dos nomes associados ao ocultismo que ajudou a preparar o terreno para a Wicca ser reconhecida e aceita como uma religião foi o de Margaret Murray. Ela é uma professora e estudiosa de História e Arqueologia que lançou em 1921 o seu livro O Culto às Bruxas na Europa Ocidental, onde ela disseminou a sua visão mais moderna e menos estereotipada das mesmas bruxas que foram perseguidas e queimadas durante a Santa Inquisição. Por ser uma religião relativamente nova, que adota tantos ritos e simbolismos do pré-cristianismo, a Wicca ainda é uma incógnita para muita gente. Nosso grupo escolheu a Wicca como tema de estudo não só pela nossa curiosidade interna de conhecer um pouco mais sobre ela, mas principalmente para desconstruir a imagem obscura que as pessoas têm do ocultismo, além de passar um pouquinho de conhecimento sobre a história e a prática da experiência religiosa Wicca. E a gente pretende fazer isso pela voz de praticantes já inseridos nesse mundo que protagonizam na luta da Wicca pelo modelo de negócio que eles seguem. Teste som. Bom, meu nome é Wesley Leão, eu trabalho aqui no complexo do Museu Brasileiro de Magia e Bruxaria. Eu sou alto sacerdote da tradição gardneriana, então sou um alto sacerdote da comunidade. E eu trabalho aqui, na verdade, fazendo tudo, né? Na verdade, minha função é gerenciar a loja, mas acabo gerenciando loja, museu, templo, tudo em conjunto com as outras pessoas que trabalham aqui também. Então, assim, é um lugar que eu faço parte dele em todos os momentos, né? Aqui eu sou funcionário, aqui eu sou sacerdote, aqui eu sou pessoa que ajuda na comunidade. Você vai me ver aqui varrendo, você vai me ver aqui arrumando as coisas, você vai me ver celebrando, porque é um ninho da comunidade, né? Então aqui você vive magia o tempo todo, até com os fantasmas do museu que a gente brinca. Então é bem gratificante ver toda essa história e ver tudo isso acontecendo. Agora, se você puder contar pra gente um pouquinho da sua história, como você entrou em contato com a Wicca. Bom, né, a minha história começou no início dos anos 2000 com a Wicca, né? Primeiro eu conheci a Wicca de uma forma muito esporádica no colégio e tudo, mas eu não gostava, tinha um mau preconceito, eu até perseguia os amiguinhos que eram da Wicca também. Mas o meu ingresso mesmo na Wicca começou a partir de 2006. Eu sempre fui uma pessoa muito mística, sempre gostei muito desses assuntos. Eu comecei, na verdade, estudando tarô. E do tarô tinha um menino que trabalhava junto comigo, que ele tinha 2 livros de Wicca, ele praticava, ele me emprestou. E ali eu li aquilo, achei interessante, mas ainda falei, não, acho isso meio estranho. A gente tem muito aquela cultura, né, de somente existe um Deus, essa cultura, né, patriarcal, ocidental. Então eu acabei deixando de lado, mas isso foi mais ou menos dezembro, janeiro. E quando foi em 2007 mesmo que eu comecei a estudar, a praticar, quando foi em 2008 eu decidi que eu queria realmente me iniciar, né, e aí eu comecei a buscar pela tradição gardneriana, mas ainda não existia no país. Existiam até grupos que se diziam gardnerianos, mas são falsários, pessoas que usam de má fé, uma coisa bem complexa, como a gente tem em toda religião,
né, inclusive preconceituosos, homofóbicos, e diriam que jamais poderia ser daquela tradição por ser gay e tudo, mas nunca engoli essa história a fundo e eu acabei sendo o primeiro iniciado em solo brasileiro da tradição gardneriana. Então a minha vida, é o que eu amo e tô nesse caminho já há muito tempo. Hoje em dia eu sou coven líder, inicio outras pessoas, eu lidero um coven e estamos aí, pretendemos até as outras vidas. Bom, aqui, né, como a gente brinca, é o MOS, né, que é Museu Old Santuário. Então, o museu, né, nós temos um programa de membresia para as pessoas que querem ajudar para poder manter, porque a gente não cobra entrada, nada é cobrado. Aqui, né, a gente começa o museu, aqui tem esse desenho do Gerald Gardner, né, que é o fundador da Wicca, quem foi o dono do primeiro museu de bruxaria do mundo, na Ilha de Man. E mais aqui em cima nós temos a Lady Owen, né, nesse outro desenho, e aqui a gente fez um memorial para ela, né, para poder fazer uma homenagem do Centro Cultural Monique Wilson. Tem fotos dela desde a sua juventude, casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito, certidão de casamento, fazendo uma pequena homenagem para ela que foi tão perseguida. Coitada, teve uma morte bem trágica no final e a gente resolveu fazer essa homenagem para ela, né? Essa parede, né, tanto aqui e ali em cima, tem grandes nomes da bruxaria, da magia, do ocultismo. Aqui nós temos essa sala, que é uma sala de Wicca, né, uma sala de Wicca e bruxaria, que é como se fosse um templo, né, um espaço realmente de prática para as pessoas da bruxaria, para elas terem uma ideia de como seria um círculo mágico, um altar de bruxaria, instrumentos que nós teríamos. Aqui tem instrumentos, estátuas que já foram usados em rituais, toda aquela coisa, então para as pessoas terem, né, uma ideia de fato de como funciona e como acontecem as coisas. É uma sala de experiência mesmo, né, para as pessoas. Aqui a gente tem a história da magia, desde o nascimento do ritual, desde a pré-história, né, até os dias atuais. Então isso é praticamente um livro que tem aqui contando toda a história, movimentos mágicos, escolas de mistérios, né. Aqui é uma sala que a gente tem, que é sempre uma sala itinerante, então no momento a gente está com uma exposição dos maias. E aqui nessa última sala é o acervo do museu realmente, que tem estátuas dos mais variados panteões, objetos de praticar magia, de praticar divinação, livros que são bases da bruxaria, a parte egípcia, porque a cultura egípcia ela teve uma grande importância, né, nos cultos das tradições de mistérios ocidentais. Então esse é o espaço aqui do museu. E aqui por essa outra parte, que é o lado de fora, nós temos o acesso ao templo. A gente tem também uma lanchonete para as pessoas passarem o dia, a tarde aqui. Aqui nós temos o templo, né, que tem o nome de Santuário da Grande Mãe, que a gente quis deixar realmente essa ênfase bem no feminino. Então, com bastante deusas aqui, a gente vai ter deusas dos mais variados panteões, né? Tem um altar onde as pessoas acendem as suas velas, incensos, fazem as suas orações, e aqui acontecem todos os nossos rituais. No templo, todas as atividades são gratuitas, porque assim ninguém paga para ir na igreja, né? Ninguém paga para ir na sinagoga, então desconexo. Tem gente que faz isso, que cobra, mas aqui a gente não cobra nada disso, entendeu? Todos os nossos rituais são gratuitos. Então a gente faz palestras, né, tudo para a comunidade. Às vezes a gente faz uma noite no museu que é com filmes, né, com temática de bruxaria. A loja, né, é a primeira loja pagã realmente do Brasil. E todos os finais de semana, nos sábados e nos domingos, nós temos atividades, sempre algum ritual ou dependendo um evento à parte, né, quando tem sabás. E todos os finais de semana é para alguma deusa. E a loja, né, tem todos os instrumentos para prática da Wicca, bruxaria, né, produtos esotéricos. A gente tem um balcão de feitiços, né, que é uma novidade aqui no Brasil, que a gente prepara feitiços na hora para as pessoas, dá os insumos de acordo com as necessidades da pessoa, para ela poder fazer um feitiço para ela, para aquilo que ela quer atrair para a vida dela. Deixa eu
quando eu acender ela pra deixar ela queimando diretamente. Direto. Direto. Num lugar seguro, Aham. tá? Você pode deixá-la. Eu não gosto de apagar velas. Ponto. Mas se você sentir a necessidade de apagar, tem gente que acha que soprar não vai dar prejuízo nenhum. Eu não gosto, mas por crendice popular. Tem nada que confirme que assoprou a vela, levou o pedido embora. Ela dura em média quantas horas, assim, beleza? Essa vela é uma vela de 7 dias. Ela dura 7 dias, sabe-se lá Deus. Ela pode durar 5 dias, ela pode durar 3 dias, porque ela é uma vela mágica. E além de tudo, ela tá lotada de pó, o que ajuda na combustão. Sua vela mágica tá prontinha. A Wicca resgata crenças e práticas ritualísticas da Europa ocidental do pré-cristianismo. Então, como uma religião politeísta, ela abre espaço para o cultuamento de diversas deidades. Mas existem duas principais que, para os wiccanianos gardnerianos, estão intrinsecamente ligados com a natureza. O casal composto pela deusa mãe e Cernunnos, que também é chamado de o deus cornífero. Por ser uma religião de estrutura matriarcal, a deusa mãe é tanto a criadora quanto a incriada, ou seja, ela sempre existiu e ela criou tudo o que veio depois do início dos tempos. E por ter criado tudo isso e consequentemente criado a raça humana, ela possui 3 condições de vida humana: a inocência, a sabedoria e a plenitude. A deusa também exalta a fertilidade, cura e cuidado, e na Wicca ela é representada pelo símbolo das 3 fases da lua. Já o deus cornífero, que adotou esse nome por causa dos chifres que carrega na cabeça e pela proximidade que ele tem com o mundo animal, ele é o deus que nasce, morre e renasce, que nem todo o ciclo da natureza. Cernunnos é associado à masculinidade e à virilidade, embora os cristãos tenham associado ele ao diabo. Esse deus é representado na Wicca pelo símbolo do sol. Como um museu, né? Ele é de magia e bruxaria, então a gente quis pegar vários caminhos mágicos, né? Toda essa forma, né? Tradições ocidentais de mistérios, escolas mágicas e trazer isso tudo, né? E o que acontece, né? Na Wicca, geralmente bruxos eles são politeístas, né? A grande maioria dos bruxos. A Wicca, na verdade, ela é uma religião duoteísta, né? Que é uma deusa e um deus, é um casal sagrado. Mas os bruxos, em sua maioria, são politeístas. Então, assim, é muito difícil você entender a cabeça de um bruxo, porque igual a gente brinca, você chama 3 bruxos, você terá 9 opiniões diferentes. E tem pessoas que vão realmente focar somente na deusa e no deus. Tem outras pessoas que vão se identificar com esses deuses e com outros deuses também. Cada deus rege um aspecto, rege algo, então você vai criando aquela sua devoção, aquele seu carinho, aquele seu amor, e são arquétipos, né, que existem e que estão aí já há muito tempo na cultura da humanidade, que a gente acaba se identificando, né, mas que para mim, no fundo, todos são espelhos dessa grande face criadora que criou o mundo, a vida, tudo que existe. E aí o que marca realmente mesmo a pessoa como entrada na Wicca é a iniciação, porque a Wicca ela é uma religião iniciática e mistérica. Qualquer um pode ser iniciado. Qualquer um, igual a gente fala, né? A Wicca é para todos, mas nem todos é para a Wicca, né? Primeiro você tem que ver realmente se você se identifica com aquilo, se você se identifica com o grupo em questão, porque cada grupo é uma subtradição, né? Como a gente diz, então cada autossacerdote vai ser de um jeito, cada grupo vai ser de um jeito, cada tradição vai ser de um jeito. Tem tradições, por exemplo, que só trabalham vestidos de céu, né, que é, né, a nudez ritual. Tem tradições que já trabalham com túnicas, né, não trabalham dessa forma. Então, é como você vai se adaptar realmente, qual é o seu estilo de vida, como você se identifica, aí funciona dessa forma. Entre os que sabem da existência do wiccanismo, ainda existem muitos estereótipos que são passados de geração em geração. Para muitas pessoas, quando se fala de Wicca, a primeira coisa que vem na cabeça são as bruxas, os feitiços e os rituais caricatos que aparecem nos filmes, nos desenhos, que são tão populares na mídia, e isso acaba distanciando o sentido que a bruxaria tem como uma religião. E esse comportamento associativo que as pessoas têm, ele foi muito influenciado e reforçado pela Igreja Católica, que até hoje não saiu da guerra contra o paganismo, mesmo que indiretamente, estereotipando o culto de deuses e deidades muito longes da diretriz cristã.
Olha, assim, como eu digo, eu costumo brincar e dizer que o cheiro das fogueiras nunca sairão debaixo dos nossos narizes. A caça às bruxas, como eu digo hoje em dia, ela só tomou uma forma diferente. Mulheres continuam sendo perseguidas, continuam sendo inferiorizadas, pessoas diferentes. A bruxaria ela é um caminho marginal. As pessoas pertencem a isso, né? Então, continua. Eu já passei das mais variadas formas de preconceito, perseguição que vocês puderem imaginar, né? Eu já tive a minha casa ameaçada por evangélicos porque sentiam cheiro de incenso, falavam que tinham que levar o verdadeiro Deus para aquela casa, que iam chamar os irmãos da igreja. Já passei por preconceito em trabalho, das pessoas verem, porque você não sai dizendo eu sou bruxo. As pessoas veem em redes sociais e as minhas redes sociais são muito ligadas a isso porque eu vivo isso de fato. Então não tem como eu diferenciar, né, o Wesley laico do Wesley, sabe, o Wesley secular, na verdade, do Wesley bruxo, né? Eu durmo e acordo sacerdote bruxo todos os dias. Eu já passei por preconceito em relacionamentos, em amizades, em trabalho, em lugares de moradia, em todos. É aquela coisa, é você se impor, né? É você informar as pessoas sobre o que é, sobre o que não é, e também não ser uma pessoa submissa, né? Porque se você tem medo, vão te engolir. Você não tem noção, tem umas coisas bem pesadas realmente que a gente passa. Igual, por exemplo, quando ameaçaram de invadir a minha casa, foram 2 dias gritando que iam fazer isso, aquela coisa toda, até o dia que eu fui pra fora e eu confrontei, era um evangélico, com a própria Bíblia, né? Com a própria Bíblia, porque assim, ser bruxo diferente do que as pessoas pensam, né? A gente acaba tendo que ter um conhecimento muito grande de vários outros caminhos, a gente estuda muito, bruxaria é muito conhecimento, é muito estudo. Aqui nós temos o nosso escritório, né? Onde fica o trabalho pesado mesmo de tudo, para poder levar tudo lá para fora, pensar onde tudo acontece. Então eu confrontei ele com os próprios argumentos dele, do que ele dizia, e aí que você desarma uma pessoa, né? Quando você tem conhecimento daquilo que ela pensa que tem, mas não tem, né? Apenas ignorância. A gente lidar com isso o tempo todo. É informação, não tem outro jeito. A informação é se impor, é não abaixar a cabeça e lutar, né? Essa aqui é a nossa vida. Por causa da versão da bruxaria contada pela cultura pop, muitas pessoas associam a magia a alguma coisa obscura, do mal. Tem até quem associa o cultuamento de demônios, ou talvez até como uma coisa que não tem seriedade, como se fosse história de assustar criança, sabe? A maioria das pessoas, quando busca, né, quando vê pela cultura pop, por tudo que acontece, elas buscam muito uma bruxaria hollywoodiana, né? Elas acham que vão conseguir ter poderes, né, que vão conseguir fazer aquela coisa, e tá totalmente diferente disso. A bruxaria ela não é muito poder sobre, é poder com os outros, né? Porque você está ligado ao todo, você está ligado... A divindade ela tá no todo, pra gente a divindade ela é imanente, né? Ela não é um ser que tá lá separado e tudo. A deusa sou eu, a deusa é você, esse chão é essa árvore, então está tudo interligado, né? E na Wicca principalmente, que é o meu caminho de bruxaria, a gente tem uma das leis mais importantes, que é faça o que desejar sem a ninguém prejudicar. Então acaba as pessoas tendo uma visão muito deturpada, né, do que é a bruxaria, do como que é, o que a gente trabalha, o que acontece, né? Igual eu digo, a verdadeira magia ela é muito simples, sabe? As pessoas procuram algo, sabe, cinematográfico, vai sair poder da sua mão. Não, isso não acontece. Ninguém voa de vassoura, ninguém mata bebês, nem nada disso acontece, entendeu? É totalmente natural, porque a bruxaria é trabalhar o seu poder, né? É você em sintonia com os elementos, você sendo um ser que tem tudo isso dentro de você, e você consegue colocar isso pro mundo, e isso é o seu poder, isso é a magia. Queria que você falasse um pouquinho sobre como é ser homem em uma religião que é estruturalmente matriarcal. Nossa, excelente pergunta. Eu tive pouca referência masculina na minha vida. Eu sou de uma família que as mulheres é que tomam as decisões, sempre foram mais fortes, né? A minha mãe, ela sempre foi muito independente, então eu sempre tive muito esse referencial feminino, né? E pra mim a divindade ela sempre teve
esse lado, para mim, o lado divino, eu sempre me senti muito mais à vontade com a mãe do que com o pai, né? Ou até do que com essa ideia desse Deus tão punitivo, tão patriarcal, porque mãe é mãe, né? É colo, é amor, é carinho, é afago. Então, para mim, foi muito tranquilo. De verdade, eu acho maravilhoso estar num caminho assim, porque a minha visão, como eu vejo uma mulher, como eu trato uma mulher, é totalmente diferente da maioria de muitas pessoas, né? Porque eu reconheço a mulher um ser sagrado, né? Eu reconheço na mulher ali a deusa, né? A alta sacerdotisa, no ritual, ela representa a própria deusa, né? Então é naquele corpo, é ali que eu presto a minha reverência, é ali que eu vejo o sagrado, é ali que eu vejo a origem da vida. Né? Então não tem como você viver uma coisa e ser outra, né? Então isso me ajudou muito na minha questão como homem. Lógico que não existe homem feminista, né? Mas o homem, ele tem um papel no feminismo que é justamente conscientizar os seus, né, os seus iguais, não ser permissivo com tudo isso que acontece. Então foi algo que ajudou muito na formação de quem eu sou, do meu caráter, da minha visão de mundo e do meu papel como homem numa sociedade que ainda não coloca a mulher no seu devido lugar de merecimento. Tem totalmente igualdade com os homens, né? E a Wicca, ela traz muito essa questão, né? Principalmente na minha tradição, que a gente trabalha muito a questão do equilíbrio, das polaridades, apesar de ser matrifocal, né? Da alta sacerdotisa ser a pessoa, né, de maior poder, porque a gente resgata esse poder feminino. Então, pra mim, foi assim, estar em casa, de verdade, sabe? Encruzilhada, tocha acesa em nossa estrada, é catita encruzilhada, tocha acesa em nossa estrada, dia, noite escura da alma, mostra caminho da nossa Hecate, deixe-me renascer. Sobre como era trabalhar aqui, o que era legal. Como eu digo, é muito gostoso você ver. Vem muitas famílias aqui, vem muitas crianças, sabe? Tem muitas crianças que vêm porque pediram pra vir, porque gostam disso. Crianças de 5 anos que já gostam de bruxaria, gostam dessa coisa mais mística, né? E as mães trazem, como tem crianças que estão se tornando adolescentes e o pai vem e compra um kit inteiro, sabe? É muito legal você ver pais, homens, trazendo as filhas e tudo. Mãe já é mais natural acontecer isso, porque a mulher, ela já é mais mística de natureza, né? Mas você vendo homens tendo essa abertura, trazendo, é algo muito legal, é muito maravilhoso, né? Aqui você vê a comunidade em si,
né? Você vê pessoas conhecendo, você já vê pessoas conhecidas, pessoas que vêm agregar, pessoas que vêm de fora para conhecer. Semana passada veio até o guitarrista do Metallica aqui, ele veio conhecer, assim, pessoas improváveis que a gente jamais imaginaria que viriam para conhecer e viriam, porque só tem 3 museus desse no mundo, né? Então é uma coisa bem legal. Eu falo tudo aqui, eu tô no meio da minha comunidade, né? Tem o templo, tem a loja, tem as pessoas. Hoje em dia eu faço o que eu gosto, né? É muita coisa, é muito bonito, até emociona lembrar toda a história, tudo como que foi, como é bonito tudo isso, né?